Oi meninos, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós temos uma aula de História com ensino religioso e uma aula de inglês. Vamos lá, pegar a atividade, vamos iniciar? Então vamos lá. A primeira atividade, que é de História e de ensino religioso, nós vamos falar sobre tradição oral, tá bom? Então vamos pensar assim, ó, que antes de surgir a escrita, as sociedades transmitiam os conhecimentos às gerações de forma oral. Muitos povos passavam a adotar algum sistema de escrita, e então ficou mais fácil de registrar e transmitir conhecimentos. Porém, outras sociedades continuaram a existir mesmo sem a escrita. Esse é um dos motivos pelos quais a tradição oral é algo fundamental, porque ela garantiu a preservação de diversas culturas. E quando nós falamos de tradição oral, nós estamos falando da tradição que é passado dos mais velhos para os mais novos. Eu aprendo dos meus pais, que aprenderam dos meus avós, que aprenderam dos meus bisavós, e assim consecutivamente. Tá bom? Então, continuando. Na sociedade de tradição oral, as fontes históricas não são documentos escritos, são relatos orais que passam de geração em geração. Os indígenas brasileiros, por exemplo, são povos que transmitem seu conhecimento por meio de lendas e de outros relatos de forma oral. Da mesma forma, muitas tradições africanas são conhecidas até hoje porque continuam sendo transmitidas de forma oral. Então vamos lá, atividades. São apenas duas atividades, bem facinho, e também são de forma, vocês vão ter que responder aí conforme vocês pensam, tá bom? A primeira questão é a seguinte: você conhece histórias que foram contadas pelos seus avós, pais ou outras pessoas mais velhas sobre a vida no passado? Seus pais já contaram para vocês como que era a vida quando eles eram criança, ou seus avós já contaram para vocês como que acontecia antes de determinadas coisas? Aí vocês vão me responder. A número 2, vocês vão me responder o seguinte: por que é importante preservar as tradições? Por que o conhecimento das pessoas mais velhas devem ser mantidos? Tá bom? Aí vocês vão pensar aí um pouquinho e vai responder para mim. Depois, nós temos uma leitura, né? Então o texto é da Geni Guimarães e o título do texto é Avisos. Olha aqui, moço, aquela história que você inverteu, meus avós explicaram para seus pais. Meus pais explicaram para mim. Eu já expliquei para os meus filhos. Meus filhos vão contar para os deles. Cuidado, pois. Veja, nós temos aqui uma poesia, né, assim, se nós poderíamos chamar, que é colocada a partir de uma tradição oral. Veja que no último parágrafo, o autor está mostrando para a gente como é que funciona a tradição oral. Meus pais explicaram para mim, eu já expliquei para os meus filhos vão contar para os filhos deles, tá bom? Então isso daí é a tradição oral. Então vamos seguir. Agora nós temos a última tarefa de história e de ensino religioso, que é: vocês vão sentar aí com a pessoa mais velha, com seus avós, se possível, se não com seus pais aí, e vai pedir para que eles contem uma história para você do passado. Aí depois você vai pegar e vai fazer um desenho, né, sobre essa história, tá bom? Então, feito isso, nós encerramos a atividade de história e de ensino religioso. Agora, nós temos uma atividade de língua inglesa, tá bom? Vamos lá? Na atividade de inglês, nós vamos falar do nome das frutas, ok? Aí então nós temos um textinho introdutório, né? Do lado esquerdo está em inglês e do lado direito está a tradução, que diz assim: as frutas são muito importantes para a nossa saúde. Devemos ingeri-las diariamente. Quais são as suas frutas favoritas? Banana, maçã, pera? Vamos conhecer em inglês o nome das frutas que gostamos? Aí agora nós temos duas atividadezinhas aí, ó. A primeira, nós vamos fazer aqui, ó, uma correspondência
tá? Entre essa linha, né? Nós vamos fazer aqui uma correspondência entre essas frutas aqui, que estão em inglês, com essas frutas aqui, ó, que estão em português. Então, por exemplo, eu vou pensar, vou dar uma cola, viu? Eu vou pensar aqui apple, né? É o quê? É maçã, não é? Então eu vou pegar aqui e vou ó, ligar. Aí eu vou fazer isso com com todas as outras frutas, tá bom? Ah, professor, eu não sei o nome de todas as frutas ainda, ó. Eu coloquei aqui do lado para a gente ir treinando, ó. Então aqui nós temos uma espécie de uma colinha, tá bom? Que é para a gente ir treinando. Na atividade de vocês, tá logo abaixo aí eu coloquei um vocabuláriozinho, tá certo? A segunda questão de inglês é para fazer algo semelhante. Só que aqui eu vou pegar e vou considerar, né, vou preencher aqui a cruzadinha, tá bom? Aí eu vou pegar aí os nomes das frutas, tá? Que estão aqui, já começado ali, tá vendo? E vou escrever dentro da cruzadinha, preenchendo a cruzadinha. Se eu tiver alguma dúvida, eu vou recorrer ao vocabulário. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo marcadinho aqui, tá bom? Então, é só eu pegar e ir até o vocabulário e fazer o quê? E preencher, tá certo? Então, feito isso, nós encerramos a nossa atividade de hoje, tá bom? Então, por hoje é isso e até amanhã. Tchau!